Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que nos encontramos aqui mais uma vez, reunidos em nome do Senhor Jesus, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Hoje aqui nos encontramos no salão do Centro Espírita Apóstolo Paulo, que fica localizado aqui na cidade de Trindade, região metropolitana de Goiânia, capital do estado de Goiás, Brasil. E é com imensa satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez neste templo de oração que tem mais de 60 anos de existência, de trabalho no bem. Então hoje aqui nos encontramos e por isso agradecemos a Deus, nosso Pai, pela vida. Apesar de todas as dificuldades pelas quais estamos passando, e com certeza ainda iremos passar, agradeçamos a Deus constantemente pelas oportunidades do aprendizado. Agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes belíssimos ensinamentos que Ele nos deixou de forma exemplificada. Não podemos deixar de agradecer aos Espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E por último, agradecemos a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que sempre se fazem presentes nos nossos estudos, nas nossas reflexões, aqui no meu perfil pessoal, no Facebook, na página do Instagram do Centro Espírita Apóstolo Paulo. Recebam todos o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. E hoje usaremos como base para as nossas reflexões palavras de Jesus, palavras dos Espíritos amigos, palavras de Chico Xavier, juntamente com irmão X ou Humberto de Campos, porque hoje estudaremos mais um capítulo do livro Luz Acima, de autoria de irmão X e Chico Xavier, que tem como título Roteiro. Então aqui irmão X nos traz orientações acerca do nosso comportamento neste intercâmbio mundo material, mundo espiritual. Ele nos fala acerca de fé. Como está a nossa fé? Será que a nossa fé realmente está robusta? Será que nós realmente acreditamos nas nossas potencialidades? Mas antes de começarmos aqui as nossas reflexões, faremos leitura do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, a mensagem de número 149. E Pastorino nos fala da seguinte maneira: levante todos aqueles que estiverem caídos em seu redor. Levante todos os caídos que estiverem ao seu redor. Você não sabe onde seus pés tropeçarão. Então é preciso que nós façamos esforços constantemente, na medida do possível, na medida das nossas capacidades e limitações, para levantarmos os caídos que estão à nossa volta, que estão em nosso caminho, porque conforme ele diz aqui, não sabemos onde os nossos pés tropeçarão, porque hoje estamos em condições de levantar caídos, amanhã poderemos ser nós, os caídos, precisando ser levantados, precisando de mãos amigas para nos levantar. E aí ele diz: estas palavras de André Luiz nos alertam quanto ao dever de ajudar a todos os que caem, não só física, como moralmente. Então aqui Pastorino começa citando palavras de André Luiz, e aí ele diz ainda: não critique quem cair, porque você poderá ser o próximo a cair física ou moralmente, ou pode ser física e moralmente ao mesmo tempo. E aí ele encerra dizendo: ajude-o a erguer-se, tal como você gostaria que fizessem com você
se estivesse no lugar dele, ou se você estivesse na mesma situação, conforme nos orientou Jesus e continua nos orientando. Fazei aos outros tudo aquilo que você gostaria que os outros lhe fizessem. Então estas são palavras de Carlos Torres Pastorino e também de André Luiz. E iniciando as nossas reflexões, já que iremos falar acerca de mediunidade, buscamos aqui para o início das nossas reflexões o capítulo 26º de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título: Dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. Então aqui os espíritos amigos, através de Kardec e a mediunidade daqueles companheiros e companheiras da época de Kardec, na organização da codificação espírita, citaram palavras de Jesus, anotações de Mateus, no sermão lá após o Sermão do Monte, na verdade o capítulo 10, o versículo de número 8, quando Jesus disse: restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Então aqui Jesus, nas suas palavras, anotadas por Mateus, Jesus aqui nos lembra que mediunidade vem de graça e que nós precisamos, quando usamos ostensivamente a mediunidade, fazer o trabalho de auxílio aos irmãos e irmãs de jornada gratuitamente, porque a espiritualidade não nos cobra nada pelo uso da mediunidade ou para usarmos a mediunidade. A mediunidade é uma dádiva de Deus, é uma ferramenta de trabalho que nós recebemos gratuitamente pela providência divina. Então não podemos fazer mercancia acerca de mediunidade, não podemos cobrar para trabalharmos mediunicamente. Então é isto que Jesus nos fala e que os espíritos amigos nos lembram aqui neste item número 1 do capítulo 26º de O Evangelho segundo o Espiritismo. E aí vem o espírito Humberto de Campos, neste capítulo número 8, que tem como título Roteiro, exatamente nos falando acerca de mediunidade. Então, Humberto de Campos já começa o capítulo nos dizendo o seguinte: que a requisição de palpites do plano invisível é tão velha quanto o mundo. Então aqui Humberto de Campos, através das mãos abençoadas e a mediunidade abençoada de Chico Xavier, começa nos lembrando acerca de mediunidade, de quando é a mediunidade, desde quando existe mediunidade na face da Terra. Porque tem muitas pessoas, até mesmo no meio espírita, pessoas mais leigas, que acham que mediunidade foi invenção ou uma criação de Kardec ou da doutrina espírita. Mas mediunidade existe aqui no mundo desde que existe ser humano aqui na face da Terra. Porque este sexto sentido faz parte do espírito. É na nossa caminhada, conforme ele nos fala aqui, isto é tão velho quanto o mundo. Não foi invenção da doutrina espírita, tanto é que Jesus, há 2000 anos atrás, nos falou acerca de mediunidade, acerca deste uso gratuito da mediunidade. E aí vem a espiritualidade amiga e, através de Kardec, organizou um manual, um roteiro, não para você se tornar um médium ou uma médium, mas para nos orientar no uso dessa ferramenta para a nossa melhoria, para o nosso esclarecimento, porque a mediunidade, quando você traz este algo a mais para o trabalho, não é propriamente, especificamente para você auxiliar as outras pessoas, é luz na sua própria vida. Porque, via de regra, o médium, ele é o mais endividado de todos, é
é aquela criatura que mais necessita. Então é por isso que ele veio com aquela ferramenta para iluminar a sua vida e também iluminar a vida das outras pessoas. Conforme já estudamos aqui neste mesmo livro, Luz Acima, o capítulo de número 5, que tem como título Missão, a nossa missão aqui na Terra, seja neste campo mediúnico, seja no campo físico, no campo moral, intelectual e assim sucessivamente, a nossa missão é nos melhorarmos e auxiliando as outras criaturas, nós nos melhoramos. Então, sem sombra de dúvida, que esta é a nossa missão. Não aguardemos que o plano espiritual resolva o nosso problema. Exatamente sobre isto que Humberto de Campos nos fala também aqui neste capítulo número 8 que iniciamos os estudos. Então ele diz na sequência que o primeiro templo consagrado à fé religiosa na terra terá sido, ele diz aqui, terá sido certamente um tribunal de súplicas em que o homem primitivo buscava a manifestação dos deuses. Então aqui ele nos fala que o primeiro templo de fé religiosa na face da terra não foi para agradecer, não foi para louvar a Deus, mas sim foi um local, conforme ele diz aqui, um tribunal de súplica. E assim nós continuamos até os dias de hoje, porque nós procuramos as casas religiosas para suplicarmos. Nós procuramos os centros espíritas para suplicarmos o auxílio do mais além. E aí ele diz na sequência: e em todos os tempos o grito de socorro abafou o hino de hosanas. Então aqui ele nos fala que o grito de socorro nosso, ao longo de toda a nossa caminhada aqui pela terra, o nosso grito de socorro tem abafado constantemente aqueles momentos de louvores. Alguns estão já na condição de louvar, de dar hosanas às alturas, e estas hosanas, estes agradecimentos, são abafados pelos gritos da maioria, o grito de socorro, que é o que nós buscamos nas casas religiosas. E aí ele diz na sequência o seguinte, aí ele faz uma citação lá da mitologia grega antiga, lá dos arredores de Tebas, uma cidade grega antiga, lá da Grécia Antiga, onde ele diz o seguinte, que o espírito encarnado no planeta desempenha, acima de tudo, o papel de Édipo, rolando na tela das circunstâncias tecida por ele mesmo. Então aqui ele faz uma citação a uma figura mitológica da Grécia Antiga, chamado Édipo, que teria nascido na condição de um príncipe de Tebas. E aí ele diz na sequência que o filho de Laio, na mitologia grega, teria sido o rei que foi pai de Édipo. Então o filho de Laio, contudo, decifrou os enigmas que lhe eram propostos pela esfinge nos arredores de Tebas, enquanto que o homem comum se apavora e cai ante os problemas da morte ao redor do sepulcro. Então aqui ele faz uma citação da mitologia grega antiga, citando esta figura mitológica de Édipo, e aí ele diz que Édipo não se comportou como a maioria de nós, que ficamos lamentando, ficamos reclamando, ficamos apavorados e caímos ao redor do sepulcro aqui na terra. Porque conforme nós encontramos na mitologia grega antiga, e aí nós encontramos inclusive uma peça do teatro grego antigo que traz a história de Édipo, que foi escrito em 427 a.C., que ele teria decifrado este enigma que foi proposto pela esfinge ali nos arredores de Tebas, que foi um enigma que ninguém conseguia responder,
porque via de regra ela colocava uma pergunta da seguinte maneira: que criatura pela manhã tem 4 pés, ao meio-dia tem 2 e à tarde tem 3? Então este era o questionamento que a esfinge ali nos arredores de Tebas lançava para as criaturas. E segundo a mitologia grega, esta esfinge grega, ela via de regra era voltada para o mal, e aquelas pessoas que a procuravam e não conseguiam decifrar este enigma, ela o perseguia ou os perseguia e os prejudicava. Édipo, no entanto, a procurou, mas não ficou com medo e respondeu e conseguiu decifrar o enigma sem nenhum medo. Então ele diz, nessas anotações dessa peça teatral, conforme nós encontramos na mitologia grega, que este enigma acerca desta criatura que pela manhã tem 4 pés, ao meio-dia tem 2 e à tarde tem 3, Édipo teria respondido: o homem. E aí ele explica, porque o homem engatinha quando bebê, anda sobre 2 pés quando na idade adulta e usa uma bengala na condição de um apoio quando chega à condição de ancião, por isso 3 pés. Então aqui nos mostra Humberto de Campos fazendo esta citação acerca da nossa caminhada aqui pela terra, assim como Édipo, nesta peça teatral da mitologia grega, nós estamos aqui na terra para decifrarmos enigmas. Na nossa vida, para a nossa melhoria, para a nossa caminhada. No entanto, conforme ele nos diz aqui, fazendo este paralelo entre a nossa caminhada comum aqui na terra e esta figura alegórica de Édipo, este príncipe de Tebas, que nós ainda ficamos com medo de decifrarmos os enigmas da nossa vida que nos são propostos pela vida. E aí ele segue dizendo o seguinte: todavia, não evocamos a imagem para urdir considerações literárias em torno do tema antigo. Então aqui ele explica que ele não buscou essa figura mitológica de Édipo para falar sobre tema antigo. Aí ele acrescenta: lembramos aqui o afã dos amigos terrestres procurando-nos o concurso fraternal a fim de resolverem as questões que lhe dizem respeito. Então aqui ele já começa nos puxando a orelha, nos chamando a atenção, que aqui ele está chamando a atenção, fez este paralelo na mitologia grega e a nossa caminhada para nos chamar a atenção, que nós desperdiçamos muito tempo buscando auxílio através da mediunidade, principalmente agora, de praticamente 2 séculos para cá, onde temos mais facilidade com os ensinamentos que nos trouxeram os espíritos amigos por meio da doutrina espírita, mas ao longo de toda a nossa caminhada, isso já existia aqui na Terra, mas aí ele vem explicando que nós desperdiçamos tempo quando ficamos buscando constantemente as respostas do plano espiritual, que é de responsabilidade nossa. Assim como Édipo decifrou o enigma, nós precisamos decifrar os nossos enigmas por conta própria. Não ficarmos tentando transferir a responsabilidade e recebermos de presente estas respostas. E aí ele diz, os vivos, aí ele coloca entre aspas, os vivos pedem orientação aos mortos, ele coloca também entre aspas, com estranho fervor, como se os esgares do transe final do corpo nos houvessem promovido a magos infalíveis. Então aqui ele nos chama a atenção que quando nós buscamos este auxílio, estes esclarecimentos dos chamados mortos, que voltaram para a pátria espiritual, como se a morte os transformassem em magos infalíveis. E aí ele esclarece que não é assim. E aí ele diz que
organizações caridosas e personalidades mediúnicas, aqui ele fala de organizações religiosas e de médiuns, personalidades mediúnicas, são diariamente atormentadas. Hoje mesmo eu estive conversando com um médium acerca do uso da mediunidade, a quantidade de pedidos de auxílio, de recados do plano espiritual que estão chegando constantemente, principalmente neste período pelo qual nós estamos passando, pandemia, essa quantidade de desencarne, quantidade de problemas que estamos enfrentando nos nossos agrupamentos familiares. Então aqui ele nos fala que diariamente as organizações religiosas, em especial espíritas, e os médiuns são atormentados diariamente, e nos diz que no Espiritismo, de 1000 modos, por milhares de solicitações dessa natureza, ou seja, com milhares de solicitações do plano espiritual, solicitações de respostas, de esclarecimentos. E aí ele diz, com facilidade renovaríamos no mundo os deliciosos oráculos, os oráculos gregos, cheios de fantasia pagã, se a luz do Cristo não nos presidisse agora os impulsos, porque sem dúvida a massa de reclamações e de pedintes endereçadas à nossa esfera é de espantar. Então aqui Humberto de Campos nos faz este lembrete, que se não fosse a luz do Evangelho do Cristo, conforme ele nos diz aqui, a espiritualidade amiga transformaria este ambiente aqui da Terra àquela condição antiga, lá da Grécia Antiga, dos oráculos gregos, onde constantemente as pessoas buscavam os oráculos para as respostas, para aquelas situações mais comuns do dia a dia. Então ele nos diz que a luz do Evangelho do Cristo faz com que a espiritualidade não haja mais desta forma. E aí ele diz na sequência que simpatizantes da causa doutrinária querem pareceres do além acerca das mudanças do câmbio, de querelas judiciais ou surpresas do subsolo. Então aqui ele fala que até para isto nós ainda buscamos o plano espiritual, até para a mudança do câmbio. Será que o dólar vai subir? Vai cair? Será que a bolsa vai ter uma lucratividade maior? Será que a bolsa vai subir ou vai cair? Será que nós vamos ter algum problema no subsolo? Algum cisma? E aí ele diz ainda, problemas judiciais, números de loteria. Às vezes pessoas que não conhecem a doutrina espírita, procuram o Espiritismo em busca destas respostas. O Espiritismo não está aqui na Terra, o Evangelho do Cristo não está aqui na Terra para isto. De forma alguma não é para isto que o Evangelho do Cristo está aqui, não é para isto que a doutrina espírita está aqui na Terra. E aí ele diz ainda, no entanto, não é para estes médios invigilantes, aqui ele fala dos médios invigilantes, que alinhavamos as presentes observações, reportamo-nos aos companheiros sinceros que pedem um roteiro de espiritualidade para os serviços da vida. Aí ele começa a traçar aqui um roteiro, algumas orientações, e aí ele diz que estas orientações não são destinadas para aqueles médios invigilantes, mas para aqueles trabalhadores sinceros. E aí ele acrescenta que permanecem cansados e desiludidos, afirmam alguns, inquietos e torturados, declaram outros, pretendem de nós, por vezes, longos comunicados repletos de itens informativos, exigem particularidades. Então aqui ele fala que muitos de nós fazemos isso, buscamos os médiuns para estas informações. E ainda ele diz da seguinte maneira, desejam que nos pronunciemos, desejam
que nos pronunciemos sobre a conduta que lhes compete na sociedade e no lar. Por isso ele fez aquele paralelo, aquela referência do comportamento na mitologia grega de Édipo com o nosso comportamento, que nós buscamos na espiritualidade a resolução dos problemas da nossa sociedade e do nosso lar, que é de competência única e exclusivamente nossa, não da espiritualidade. Eles nos orientam, assim como Jesus vem nos orientando desde quando nós nos encontramos aqui na terra, desde quando Jesus nos recebeu aqui na terra, desde quando nós começamos a desenvolver a nossa razão, há aproximadamente 40 mil anos, conforme nos informa André Luiz. E aí Humberto de Campos acrescenta que muitos nos situam ingenuamente entre os juízes de toga flamejante e aguardam de nossas mãos libelos fulminatórios, como se não estivéssemos igualmente em luta por extinguir os próprios defeitos e sanar as próprias imperfeições. Então aqui Humberto de Campos nos fala, nos lembra que nós buscamos nos espíritos amigos a resolução dos nossos problemas como se eles pudessem, numa canetada, como ele cita aqui, um juiz de toga flamejante, como se em uma canetada eles pudessem resolver os nossos problemas. Mas aí ele nos lembra que eles também, no plano espiritual, estão igualmente em luta. Eles estão igualmente em luta por extinguir os seus próprios defeitos e sanar as próprias imperfeições. E aí ele acrescenta: é para esses que recordamos as normas esposadas atualmente por nós, que a única diretriz respeitável que poderíamos indicar aos companheiros de reta intenção é o retorno à estrada do Cristo. É por isso que ele deu o título deste capítulo como roteiro. Então ele nos diz que a única diretriz respeitável que poderíamos indicar aos companheiros de reta intenção é o retorno à estrada do Cristo. O retorno à estrada do Cristo, conforme Jesus, o próprio Cristo nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então este retorno a esta estrada do Cristo é a única diretriz respeitável e segura. E aí ele acrescenta, Humberto de Campos acrescenta da seguinte maneira, que à exceção dos espíritos missionários, aí ele faz uma exceção aos espíritos missionários que consumiram a existência na renúncia santificante, o que estamos fazendo além do túmulo, em boa linguagem, é o trabalho de lavanderia. Então aqui ele nos fala que ele, Humberto de Campos, no plano espiritual, está fazendo o trabalho de lavanderia. E aí ele acrescenta e esclarece: temos a roupa suja e é impossível prosseguir sem vestes limpas através de caminhos iluminados e claros. Então aqui Humberto de Campos, indiretamente ele faz referência a Jesus, quando Jesus nos disse sobre a necessidade de trajarmos a veste nupcial para ingressarmos a estes planos superiores. Então é por isso que Humberto de Campos nos diz que eles também, os espíritos no plano espiritual, com exceção dos missionários que já realizaram este trabalho de lavanderia, eles também estão lavando as suas roupas espirituais, ou seja, limpando as mazelas morais que ainda estão carregando e que estamos carregando ao longo dos milênios, para terem condições e acesso a mundos iluminados e claros. E para isso é preciso estar com as vestes limpas, a veste nupcial sobre a qual Jesus nos disse, nos falou.
E aí ele acrescenta que a receita lógica para este trabalho de lavanderia, ou seja, lavar as nossas roupas sujas, roupas espirituais, roupas sujas de orgulho, de vaidade, de arrogância, de prepotência e assim sucessivamente, a receita lógica, portanto, para a comunidade dos irmãos encarnados é o reajustamento no bem legítimo. Este é o único caminho, conforme nós encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 15, fora da caridade não há salvação, mais especificamente no item de número 5, que o único caminho para alcançarmos esta condição de vestes nupciais, de ingressar nos planos superiores, só tem um caminho. Aí eles dizem que o único caminho chama-se caridade e humildade. É por isso que Humberto de Campos nos fala aqui sobre essa receita lógica, que é o reajustamento no bem legítimo. E ele acrescenta que os interessados na aquisição de conhecimento e santidade, é preciso que estes interessados na aquisição do verdadeiro conhecimento e da verdadeira santidade, é preciso que encetemos o esforço no próprio círculo onde nós nos encontramos, nos esforçarmos, sem ficar esperando que o plano espiritual resolva o nosso ou os nossos problemas. Quem se candidate à elevação, principie por elevar-se. Aqui ele nos dá uma outra receita lógica. Quem se candidata à elevação, é preciso que principie o seu trabalho de elevação. E ainda ele diz: quem pretenda o convívio das entidades superiores, se você, se cada um de nós pretendemos o convívio com as entidades superiores, é preciso que comecemos a emergir do vale fundo em que nos concentramos naquelas condições de motivos mais baixos da vida e subamos para o monte iluminado, ou para o monte da iluminação. Então aqui ele nos chama a atenção que se queremos realmente a companhia das entidades superiores, é preciso que comecemos a imitá-las. É preciso que comecemos a trabalhar verdadeiramente no bem, nos aproximando, energeticamente falando, destas entidades. Se queremos a companhia dessas entidades de luz, é preciso, conforme nos disse Jesus, é preciso que brilhemos a nossa luz, que ainda está tão apagada. Mas, sem sombra de dúvida, que com o esforço pessoal e que é intransferível, é possível e todos nós um dia conseguiremos brilhar a nossa própria luz, porque todos nós somos filhos da luz, todos nós somos um foco de luz. Então um dia, sem sombra de dúvida, que brilharemos esta nossa luz, que ainda está tão ofuscada pelas mazelas morais que teimamos carregar conosco devido à nossa ignorância ao longo dos milênios, devido à nossa teimosia, rebeldia. Então é preciso esforço, porque Jesus nos disse: fazei esforços. E ainda Humberto de Campos acrescenta: não esperem que os desencarnados lhes venham assinalar deficiências. Não esperem que os desencarnados, de forma séria, aqueles espíritos sérios, trabalhadores no bem, verdadeiramente, venham lhe apontar as suas deficiências. Eles não fazem isto. Se você receber uma informação
dita do plano espiritual, onde pontua os seus defeitos, tenha cuidado com esta mensagem do plano espiritual, porque não será, sem sombra de dúvida, conforme nos diz aqui a doutrina espírita, nos lembra Humberto de Campos, não será de uma entidade espiritual séria, porque uma entidade, um espírito verdadeiramente trabalhador no bem, ele não vai apontar os seus defeitos, ele vai apontar, assim como nós encontramos fartamente na doutrina espírita, apontam constantemente, assim como Jesus há 2000 anos começou e continua nos apontando o caminho correto a ser seguido, mas apontar os nossos defeitos por bondade, eles não fazem isto. E aí ele acrescenta ainda, também nós, convalescentes da alma, experimentamos a sede de cura definitiva. Então aqui Humberto de Campos nos lembra mais uma vez, e aí ele se coloca nesta condição, que os espíritos, com exceção daqueles grandes missionários, também são convalescentes da alma, ou seja, são almas ainda doentes. E aí ele acrescenta, mas na sequência, busquemos todos o conselheiro divino. Busquemos todos. Aí ele fala encarnados e desencarnados, o conselheiro divino. Então, para as nossas perguntas, busquemos a resposta nos ensinamentos de Jesus. Busquemos os conselhos no conselheiro divino, nos orienta Humberto de Campos. E aí ele diz, conjuguemos com ele, ou seja, com Jesus, os verbos vigiar e orar, perdoar e amar, ajudar e servir. Iniciemos a tarefa pelos irmãos incompreensivos mais próximos. Então aqui ele nos chama a atenção que é preciso conjugarmos na prática o verbo vigiar e orar, perdoar e amar, ajudar e servir com aqueles irmãos mais próximos de nós, aqueles que nos trazem problemas na vida e para a vida. E aí ele diz ainda que a época da revelação espiritual, por entre laboratórios e gabinetes de pesquisa, deve ter passado para os estudiosos leais que procuram a luz. A atualidade pede recolhimento no próprio ser. Então aqui ele nos lembra que esse trabalho de pesquisa, ficar buscando constantemente o plano espiritual, isso já passou, que a atualidade pede recolhimento no próprio ser. A mente necessita centralizar-se a fim de sentir a claridade sublime do alto, na intimidade da consciência. E aí ela acrescenta ainda, ai dos que não dominarem o corcel da imaginação na corrida que a civilização moderna improvisou para a morte. Aqui ele nos fala da civilização moderna que improvisou para a morte nesta corrida aqui na terra, aqui na vida. E ainda diz, se os aprendizes do mundo permanecem efetivamente à espera de orientação por parte daqueles que os precederam na grande jornada, ouçam o nosso apelo. Prestemos atenção neste apelo de Humberto de Campos. Se os aprendizes do mundo permanecem efetivamente à espera, se ainda nós estamos efetivamente esperando a orientação daqueles que nos antecederam o retorno para a pátria espiritual, ouçamos este apelo da espiritualidade amiga através de Humberto de Campos. E aí ele diz neste apelo, recorramos a Jesus, não só no título de Salvador glorioso da humanidade, mas também na condição de mestre para a nossa experiência individual. Quantos estiverem entediados da exibição de compridas túnicas
da extravagância entre os fariseus de todos os tempos, voltem conosco à simplicidade original. É exatamente isso que a doutrina espírita nos traz, aquela originalidade do Evangelho lá do cristianismo nascente. E aqui Humberto de Campos nos apela: voltemos à simplicidade original do Evangelho. Quando Jesus falava na natureza, voltemos àquela simplicidade. E ainda ele diz: lavemos o pensamento nas fontes cristalinas da verdade. Lavemos o nosso pensamento nas fontes cristalinas da verdade. Façamo-nos crianças e, buscando o eterno amigo, supliquemos a Ele com sinceridade infantil. Supliquemos a Jesus com simplicidade infantil: Senhor, ouvimos-te a palavra quando chamavas os pequeninos. Ensina-nos a caminhar, a servir e a viver. Então aqui Humberto de Campos nos lembra para retornarmos, para regressarmos à simplicidade do Evangelho, lá no cristianismo nascente, e nos comportarmos como crianças nesta simplicidade simbólica aqui do Evangelho do Cristo, e peçamos a Jesus: Senhor, ouvimos-te a palavra quando chamavas os pequeninos. Ensina-nos a caminhar, a servir e a viver. E aí Humberto de Campos encerra estas belíssimas reflexões nos dizendo o seguinte: e estejamos convictos de que o guia dos séculos, Jesus de Nazaré, nos tomará as mãos frágeis, sereno e acolhedor, para conduzir-nos através dos vales da sombra e da morte, onde, em companhia dele, não temeremos mal algum. Então, neste momento, neste mais de um ano e meio, em que estamos atravessando esta imensa tempestade aqui na Terra, recorramos a Jesus constantemente nas nossas fragilidades, recorramos a Jesus, o guia dos séculos, porque Ele nos tomará as mãos frágeis, as nossas mãos frágeis, com a sua mão serena e acolhedora e forte, segura, e com certeza Ele nos conduzirá através dos vales da sombra e da morte, e nos levará em sua companhia, em segurança, ao meio de qualquer e no meio de qualquer tempestade, e aí não temeremos mal algum. Que possamos nos comportar assim, que possamos refletir acerca do nosso comportamento ao longo da nossa trajetória, que possamos refletir acerca dessas palavras de Humberto de Campos, onde ele fez esse paralelo, lá na mitologia grega, a figura de Édipo, príncipe de Tebas, que decifrou os enigmas que lhe foram propostos pela esfinge grega. Que possamos decifrar os nossos enigmas recorrendo sempre a Jesus, nosso guia e modelo, conforme nós encontramos na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Muito obrigado. Muito obrigado a todos os irmãos e irmãs, estas dezenas de irmãos e irmãs que nos acompanharam nestas humildes e simples reflexões acerca do Evangelho do Cristo. Vamos neste momento fazer a nossa prece para encerrarmos as nossas reflexões, agradecendo imensamente a todos pela presença, pela companhia, pelos comentários, pelos compartilhamentos. A luz do Evangelho precisa continuar a sua jornada, iluminando outras vidas. Não estamos aqui buscando propaganda própria, não, de forma alguma. A semeadura do Evangelho é a mais importante
é a mais importante de todas as semeaduras. Vamos neste momento fechar os nossos olhos para agradecermos a Deus pela vida, agradecermos a Jesus, nosso guia e modelo, que possamos modelar Jesus na nossa vida através das nossas atitudes evangélicas. Agradecermos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência, buscarmos na nossa tela mental aqueles nossos irmãos, irmãs, companheiros de jornada, sejam parentes, amigos, colegas de trabalho, que estão passando por dificuldades, que desencarnaram, consequências da pandemia, do novo coronavírus, ou por qualquer outra enfermidade, que eles possam receber o amparo, bem como seus familiares, o amparo, a assistência de que estejam necessitando. Todos nós estamos necessitando, todos nós estamos na condição de necessitados desta mão segura de Jesus de Nazaré, através de seus mensageiros aqui na terra. O amparo e a proteção aos nossos trabalhadores, verdadeiros heróis da área da saúde, que todos possam receber o amparo, a proteção, a assistência, para que eles possam seguir adiante, salvando vidas. Graças damos a Ti, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Um abraço fraternal a todos e até a próxima.